Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje vamos abordar as armadilhas por trás da ideia de que o cliente tem sempre a razão. Como elas podem fazer o seu negócio perder dinheiro, atrapalhar o trabalho da sua equipe e fazer você perder bons clientes e talentos na sua equipe. Essa aula é parte do curso que ajuda você a aumentar as suas vendas e a retenção de clientes através da sua área ou time e técnicas de relacionamento com o cliente. Bom, primeiro vamos acabar com esse mito de que o cliente tem sempre a razão. Não, o cliente é a razão. Afinal de contas, o cliente e suas necessidades são as razões por trás de cada negócio. Esse mito de que o cliente tem sempre a razão, ele vai não somente pressionar o seu time, como prejudicar o seu negócio. E eu vou mostrar como. Essa daqui é clássica. O cliente fez besteira e quer usar a posição dele de cliente importante e de que o cliente tem sempre a razão para forçar o prestador de serviço a fazer algo que vai contra a lei e a ética corporativa. Na teoria é fácil achar que a gente conseguiria não aceitar essa situação, mas na prática, muitas das pequenas e médias empresas correm um risco de, se um ou dois clientes grandes saírem, o negócio quebrar. Portanto, muito cuidado ao julgar o próximo. É fundamental evitar que o seu faturamento dependa de poucas empresas, de modo que o seu negócio não se exponha ao risco da ruína por conta de não atender um pedido de um cliente grande. Capítulo 1. Como o mito de que o cliente tem sempre a razão e o atendimento de solicitações do cliente, se é uma análise prévia, se está de acordo com as regras e faz sentido, pode prejudicar o seu time e o seu negócio. Uma empresa entrar nessa situação, em especial as de pequeno e médio porte, ocorre muito mais do que se imagina e se admite. A empresa começa a passar por problemas financeiros e, dessa forma, existe um movimento natural de tender a segurar todos os clientes dentro de casa e não perder nenhuma venda. Essa situação é um terreno fértil para clientes e funcionários mal intencionados cometerem coisas que vão contra a ética profissional e marcos regulatórios. Isso desestimula os bons funcionários e os talentos do seu time e também faz com que os funcionários em situação financeira delicada se vejam em um beco sem saída. Isso é péssimo para o seu negócio. E uma das situações mais graves é quando o funcionário mal intencionado é recompensado através de bônus e ou promoções por ter agido de forma incorreta. Isso acaba com o respeito que os bons profissionais têm em relação ao seu negócio. E sem bons profissionais, será muito difícil construir uma empresa sustentável. Capítulo 2. Dicas para evitar que o seu negócio e o seu time sejam prejudicados pelo mito de que o cliente tem sempre a razão e a subserviência incondicional aos desejos do cliente. Durante o marketing, reforce o que a sua empresa acredita e pratica de acordo com a ética corporativa e os marcos regulatórios. Isso ajuda a afastar clientes e funcionários mal intencionados. Mas atenção, não é para julgar o próximo, e sim compartilhar as regras sobre as quais a sua empresa atua. Durante a venda, deixe muito claro para o cliente como funciona o relacionamento com o cliente na sua empresa, quais canais oficiais e quais as regras e marcos regulatórios às quais a sua empresa atua e não abre mão. Certifique-se que o seu time possui fácil acesso a materiais e treinamentos que explicam como o relacionamento deve ser feito e as regras sobre o que pode ou não ser feito. Atenção! Em uma era onde os times de relacionamento estão pressionados por respostas mais rápidas, aumento da retenção e lucratividade, a incerteza sobre o que a empresa e a lei consideram certo e errado e como o time deve agir
não apenas vai diminuir a moral da equipe, assim como aumentar a rotatividade de funcionários. Portanto, reduz a incerteza, tenha materiais de fácil acesso e treine a sua equipe. Crie canais seguros onde o seu time pode denunciar atitudes antiéticas e que vão contra os marcos regulatórios. Isso ajuda a passar uma mensagem de que a sua empresa não vai aceitar simplesmente qualquer coisa que o cliente pedir e também ajuda a impedir ações antiéticas. Lembre-se, no final do dia, a cultura da sua empresa e a honestidade de cada um que atua nela é que fará a diferença entre fazer o certo ou errado. E os líderes devem sempre liderar pelo exemplo. Eles devem ser um exemplo que reforça a cultura da sua empresa. Capítulo 3. Algumas métricas para ajudar a sua empresa e a sua equipe a identificarem se as reclamações do cliente fazem sentido ou se ele apenas está tentando gerar uma situação para obter vantagem. Pode não parecer, mas é mais comum do que se imagina um cliente atacar um produto ou serviço para obter algum tipo de vantagem. Seja porque ele quer pagar menos numa renovação, ou porque ele simplesmente não quer pagar, ou até mesmo deixar o fornecedor em uma situação de fragilidade, de modo que esse fornecedor esteja disposto a concordar com alguma prática ilegal por parte desse cliente. Algumas métricas que vão ajudar a reduzir a incerteza e dar mais clareza. Bom, o tempo que você leva para resolver um problema no software ou num serviço que você eventualmente vendeu, quantas vezes esse bug ou problema no produto ou serviço apareceu, e por produto ou serviço vale também barbearias, pintura, serviços de beleza, dentre outros, tá? Outra também fundamental, quantas vezes o SLA não foi respeitado, ou seja, quantas vezes o prazo estabelecido não foi respeitado. E, após um treinamento ou a passagem de um conteúdo para o seu cliente, quantas dúvidas ele teve? Isso ajuda a determinar o quão assertivo é o seu conteúdo. Balizando essas métricas, você consegue entender se a reclamação do cliente faz sentido, se o seu produto está com um problema fora do padrão, ou se não, ou se ele apenas está tentando forçar alguma situação. Diante de problemas recorrentes de reclamação de cliente, também é fundamental fazer a análise de segmento. Há quem chame de análise cohort, em tradução livre, safra. Ou seja, clientes que vieram de uma campanha específica que você fez, clientes de uma determinada indústria ou segmento, e a época do ano em que aparecem essas reclamações. Tudo isso ajuda a entender se são reclamações que fazem sentido e tem que tomar muito cuidado, pois resolvê-las, ou seja, resolver reclamações que não fazem sentido, vão afastar o seu negócio da onde ele deveria ir e minar o trabalho da sua equipe. Capítulo 4. Exceções à regra. Caso onde vale a pena aplicar rigorosamente a regra de que o cliente tem sempre a razão. Mas atenção, essas são exceções que devem ser utilizadas com muita cautela. Negócios como restaurante, barbearia e serviços de beleza são os locais onde geralmente faz sentido aplicar essa regra. Se o cliente falou que não ficou legal, que está muito salgado ou muito frio, não faz sentido você tentar argumentar, até porque há um grau grande de subjetividade nisso aí. Ouça o cliente e resolva o problema dele. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam disso, mas você deve estar preparado para esse tipo de situação. Portanto, no seu planejamento financeiro, considere que um percentual de seus pedidos e entregas terão problema. Capítulo 5. Como os negócios que fazem parte da exceção podem mitigar esse problema. Primeiro, é fundamental manter registro de cada pedido ou atendimento que foi feito errado, ou supostamente errado. Afinal de contas, vão existir casos em que o cliente vai mentir. Esse registro é fundamental não apenas para efeitos estatísticos, mas também pelo fato de que cada erro é uma oportunidade para aprender e melhorar. Segundo, os responsáveis pelas finanças do negócio devem registrar financeiramente cada perda que ocorreu com pedidos
e atendimentos errados. Também é fundamental considerar esse registro no momento da criação do orçamento para o próximo ano ou período financeiro. Por fim, os gestores devem não apenas acompanhar rigorosamente a variação no percentual de pedidos ou atendimentos errados, mas deve também atuar conforme a variação ocorrer. Reforce os esforços de treinamento e na melhoria de materiais de consulta, caso o número de erros aumente. Caso o número de erros diminua, seu time deve ser recompensado através de bônus financeiro, dinheiro na conta. Se o time não faz parte do benefício financeiro da melhoria do negócio, o time não será aliado do empreendimento. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje, que mostrou os riscos que existem por trás da ideia de que o cliente tem sempre razão e como isso pode prejudicar o seu negócio. Essa aula é parte do curso que ajuda você a aumentar o seu faturamento e a retenção dos seus clientes através da sua área ou times e técnicas de relacionamento com o cliente. Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que pode se beneficiar dele. Donos de pequenos e médios negócios, assim como aquelas pessoas que estão em busca de realocação profissional na área de relacionamento com o cliente. E também para aqueles que já estão na área e desejam cargos de gestão. Um forte abraço e bons negócios. Bora atender bem!